Salve, professor Anderson, que legal. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite, professor, que satisfação, viu? Boa noite, é recíproco. Vim Maravilha. acompanhando aí um pouco do seu trabalho e, assim, adorando que tem um excelente representante aí na classe da psicologia, né? E Pô, que legal, aí cara. Ah, a gente abriu esse espaço, né, esse humilde espaço de comunicação aqui para a gente conversar sobre a plantinha e a gente convidar uns parceiros uhum. dessa rede, né, que vem se formando no Brasil. Eu costumo chamar de uma linda rede, né, que está construindo essa vanguarda, né? Então a gente já conversou com alguns profissionais e assim, para mim é uma honra, né, poder prosear aqui com um psicólogo que está aí defendendo e está com uma bandeira hasteada aí da psicologia nesse setor da cannabis medicinal. Porque, professor, sobretudo aqui em Fortaleza, no Ceará, tenho visto poucos colegas se interessando pelo tema, né? Uhum. Então, assim, é, conversar, né, contigo aqui hoje é um espaço, sobretudo, de difusão, né, desse conhecimento, porque aqui, digamos, são bem poucos mesmo colegas que estão nessa frente, né? Ah, Então, professor Anderson é psicólogo, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, conselheiro do CRP de Minas Gerais e psicólogo da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Professor, normalmente eu costumo começar pedindo para a pessoa dizer como foi que a plantinha chegou na vida dela e, na sequência, gostaria que você falasse sobre a importância da cannabis medicinal na área da psicologia. perfeito. Maravilha. Obrigado. Eu fico muito feliz aqui com o convite, uma honra. Realmente, eu não tive a oportunidade ainda de conversar aí no Ceará. Eu sei que tem gente muito importante aí de ponta na discussão da redução de danos. Nós temos o Baquite aí, que é Doutor médico, Rafael, né? Psiquiatra, Rafael Baquite, sim, maravilhoso, absoluto e necessário, um querido, né? Tem aí sim, o Ítalo, que é advogado. Então, o Ceará realmente tem alguns colegas, mas eu peço que me falhe a memória, já tive essa oportunidade com vocês aí. Fico muito legal. feliz e elogiado. Pô, amigo, eu fui adolescente nos anos 80 e 90, né? O final dos 80, Sim, né? E aí, minha geração é uma geração que já tinha, né, contato com maconha, de uma maneira, com uma certa utilidade mesmo. Essa maconha ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, era uma coisa relativamente tranquila. E aí eu, né, me tornei como adolescente que era, eu tive curiosidade de estudar e gostei, mas não um adepto de pronto, não. Eu fui realmente adepto quando estava na faculdade, sim. assim, finalzinho dos anos 80, começo dos 90. E sou um usuário de cannabis, então, de longa data. Eu estou com 55, então já deve ter uns 36 que eu fumo com regularidade. Inicialmente a curiosidade foi essa mesmo, de usar, de gostar dos efeitos da planta, etc. Depois eu fui psicólogo, né? Desde que eu atuo no campo, na saúde mental, já estou em hospital psiquiátrico, unidade terapêutica, já trabalhei em CAPS, já trabalhei em sistema educativo. Então, eu fui em vários lugares. E dentro das atuações da psicologia, né? Sim. E, e inclusive na docência, né? Aí chegou um momento e aí eu me senti mais à vontade para sair da gaveta, sabe? O que eu acho que é super importante fazer isso. A grande passagem, a grande virada foi Marcha da Maconha. A primeira curiosidade, né? O desejo de ir e tal, mas ainda perpassado
com receio, né? Tinha aquele receio. Como profissional de saúde, eu ficava preocupado, né? Receoso do que alguém ia dizer, que tipo de comentário que poderia desdobrar isso, né? Ah, lá na Marcha da Maconha, aquele psicólogo, oh, será que ele é maconheiro? Na época eu ainda tinha esse receio. Mas era necessário para as coisas. Fui, foi muito positivo no sentido de entender a legitimidade, né, da marcha, é importante estar ali, pôr a cara, se mostrar numa situação dessa, né? Porque é muito difundida o maconheiro é um cidadão de segunda categoria, que ele é indolente, que ele é preguiçoso, Sim. que ele é... Os mitos, né, que ele está a preguiça, coisas assim, né? Então eu falei, poxa vida, tem que ir com a cara, né, bicho? Vai ficar, você não vai se mostrar numa situação dessa. E aí eu comecei a me mostrar. E depois disso as coisas vieram caminhando no sentido assim mais institucional, porque eu acabei me tornando conselheiro do Conselho de Psicologia aqui de Minas Gerais e, como tal, é uma representação institucional, né? Então, algumas das minhas impressões e opiniões pessoais, elas podem servir para mim o tempo todo, mas não necessariamente eu posso colocar determinadas coisas dizendo que eu estou representando um conselho de psicologia, por exemplo, né? Sim. Então, essa ativismo, militância, aí eu pude entender que, finalmente, era necessário um grupo de trabalho para que, a partir dali, a classe, né, pelo menos o Conselho Regional de Minas Gerais, tivesse um posicionamento, tivesse alguma coisa de natureza institucional que pudesse responder a essa questão. E assim, meu querido, foi essa história da comissão. Aí já tem, né, depois de um ano de funcionamento, desde 2021 que a gente começou, depois de um ano de funcionamento, a gente passou inicialmente era um grupo de trabalho que gerou essa publicação aqui, ó, Cannabis em Pauta. Sim, Né, o relato da comissão, isso aqui bom. Quem quiser acessar, consegue acessar lá na aba publicações, né, no site do Conselho de Minas. Então, produzimos uma pesquisa entre a classe para a gente entender o que as psicólogas sabiam que era de maconha. Eu não sabia o que os meus colegas, o que as minhas colegas pensavam, sabe? Assim, não sabia se eles valorizavam o assunto, se eles tinham preconceito, se eles tinham informação, se eles eram favoráveis, se eles eram desfavoráveis, se eles sabiam para quantas condições clínicas a maconha podia ajudar, se eles eram... enfim, né, foi legal que a gente conseguiu fazer uma pesquisa com esses dados, que também saiu nessa publicação, e fizemos, para minha mais absoluta alegria, um congresso, cara, de psicologia de cannabis aqui em Minas Gerais, no mês de abril. Parabéns. Legal. Muito bom. Assim, eu falo muito, mas assim, você perguntou o que a psicologia tem a ver? A psicologia tem a ver com muita coisa. A psicologia tem a ver com a consolidação da desconstrução do preconceito, com o compromisso com uma informação qualificada, atualizada, e sem um viés que vá prejudicar a qualidade da informação. Acho que tem um senhor local de trabalho, um grande campo de trabalho, cara, para os psicólogos em relação às práticas com cannabis. E aí eu continuo no argumento, assim, se o medão que as pessoas têm da maconha, né, se o grande receio da maconha é o efeito psicoativo, então, meus queridos, as psicólogas, os psicólogos estão absolutamente vocacionados a contribuir num senhor suporte qualificado, suporte clínico, assim, o mais... Poxa vida, cara. O pessoal da psicologia está acostumado a ouvir isso. Olha o queridão do Logo aí. Bem-vindo, queridão. Que bom te ver aqui. O pessoal da psicologia está cansado de saber disso, ele é redutor de danos. Profissionais, mas o foco ao qualificar as funções físicas, linguagem. Quais são essas funções? Com o cannabis. Eu chego a pensar, inclusive, que seria um diferencial a presença de um paciente um tratamento com cannabis. Começa o tratamento, na dúvida, ocorre algum efeito psicoativo inesperado ou indesejado, e não foi suficientemente orientado. Aí, às vezes, o paciente até abandona o tratamento e acha que psicólogas, né, seriam fiel na balança de um bom tratamento para os pacientes.
cara. Fala. Legal. Não, perfeito. Entender assim, quais são os principais aspectos que você já pontuou aí, né, sobretudo no campo que é da psicologia social, para trabalhar todo esse preconceito, a informação qualificada. E aí, quando chega na força, digamos, do psicoativo, que aí ele poderia ser bem assistido, né? O paciente poderia ter uma experiência com o psicoativo assistido, né? Assim, com, digamos, um psicodélico, né? Você Terapia. sabe que essa discussão ainda vai avançar mais, Dário. Por enquanto, as pessoas não estão nem chegando nesse ponto especificamente assim. O que seria desejável, tá? Assim, pensar numa terapia com cannabis assistida, como se está pensando com psicodélicos, certamente seria desejável, mas até esse momento, ou pelo menos a percepção que eu estou tendo, né, atualmente, é que o psicólogo, aí realmente você tem razão, tem um aspecto aí que é social no sentido da formação, da informação, da desconstrução do preconceito, do aspecto político da discussão, que os psicólogos podem participar do debate, que é o clínico, é esse, né, de alterar alguma coisa, e se altera, o que eu faço, como é que eu oriento, como é que eu... Vou tentar falar mais perto aqui, tá, Ângela? Como é que eu oriento o paciente, como é que eu dou mais qualidade no suporte ao paciente, então seria um aspecto mais... E isso para as pessoas que estão em tratamento do tipo idosos com Parkinson e Alzheimer, ou mesmo crianças autistas, ou cuidadores, né, adultos com quadro de ansiedade, com quadro de dor, enfim, um grande tipo de tratamentos, mas o ponto que você trouxe, assim, já estás falando numa terapia com cannabis, assistida com cannabis na clínica, né, os pacientes usar a maconha, usar o óleo, e ali fazer um atendimento aproveitando os efeitos psicoativos, não, ainda nesse ponto ainda não se tocou, não. Mas eu acho que é óbvio que eu quero como um ponto válido e provavelmente necessário de se considerar. Sim, perfeito. Chegaremos lá, viu? Claro, claro. Depois tem coisas novas, por exemplo, assim, o Conselho Federal de Psicologia, ele já recebeu uma tese, né? O Conselho Federal de Psicologia regulamenta a profissão dos psicólogos, né? Orienta, normatiza e fiscaliza a profissão. Então, o Conselho Federal de Psicologia recebeu e aceitou a criação de um grupo de trabalho, eu vou ter a honra de fazer parte dele também, de acompanhamento com finalidades terapêuticas de psicodélicos e de cannabis. Então, dentro de algum tempo, espero que breve, quando eu falo breve, é que eu tenho uns 3 anos, pelo menos, a gente, de repente, vai ter normativas e orientação dentro do campo da psicologia para o suporte desses pacientes. De psicodélicos, e aí, né, talvez já nessa pegada de pensar a cannabis na clínica como o efeito psicoativo da cannabis também, né, pensando como útil ao... Sacou? Professor, e atualmente, assim, como é digamos, uma possível prática que os colegas vêm desenvolvendo nas suas clínicas, se valendo, digamos, da cannabis medicinal? Sim. Hoje, quem está começando a construir, porque é um campo novo, né, totalmente virgem, assim, pessoas têm várias experiências, tanto pessoais quanto, por exemplo, pessoas em associações têm experiências com os filhos, né, com os pais, com os cuidadores, os familiares têm experiências com aqueles que eles cuidam, né? Essas pessoas também acabaram aprendendo muita coisa. Eventualmente, a chamada titulação, né, que é o ponto de achar ali a dose melhor para o paciente, que fortuitamente o médico pode se ver às voltas ali, tentando encontrar o ponto. Às vezes, o familiar, ele já consegue, ele entende esse ponto, sabe? Depois de um certo tempo de acompanhamento do paciente ali, né, da pessoa que ele cuida, ele tende a achar esse ponto. Mas, reitero, ainda quem está fazendo esse suporte, no campo dos psicólogos também, eu acho que está construindo essa coisa de dar um suporte adequado na escuta da subjetividade e também
né, nos momentos de angústia, de sofrimento, de mal-estar do paciente ali, mas também seria o ideal, me parece, seria muito adequado, no sentido de conseguir dar uma boa orientação técnica para o paciente, uma boa orientação clínica, né? Se o idoso, vou tentar dar um exemplo, se o idoso que ele nunca tinha tomado, aí entrando no psicoativo, digamos que ele tenha tomado um óleo que fosse rico em THC, aí esse idoso, como é que a gente sabe disso, né? A gente sabe, as primeiras vezes que você tem uma desorientação espaço-temporal. Ok? Você tem espaço, muda no sentido de aumentar, e que o tempo também dilata, né? O tempo parece que demora a passar. É uma informação importante para um idoso, por exemplo, ele ter essa sensação, ele pode ser tomado com um grande desconforto, porque, principalmente, se ele não sabia que isso era previsto, que era possível, ele pode ter uma grande... Ele tem a sensação de desorientação espaço-temporal, pode produzir nele um certo desconforto com a realidade, e aquilo deixar ele angustiado, em vez de fazer com que ele conseguisse relaxar, ele conseguisse, de repente, usufruir experiências, colocar-se num sofazinho gostoso, um ambiente fresco, um ambiente agradável, acolhedor. De repente, ele conseguiria até curtir a sensação, ao invés de ficar apavorado e em desconforto, porque, de repente, ele estava com a impressão de que o tempo se arrastava, né? Ou que o espaço estava diferente, ele ia se mover até a pia e achava que a pia estava mais longe. É só um dos... Né? Sim, legal. Legal, professor. A coisa de entender, né? Se ele vai estar trabalhando com THC, com CBD, isso já faz uma diferença legal, né? Sim, certamente. A gente acaba tendo uma tendência a encontrar produtos cada vez com mais THC, né? O CBD é o querido Ney, lá do Sergipe, conosco. Se começou com a conversa do CBD, inclusive hoje até os mais conservadores conseguem falar, grande Heitor, salve Heitor, queridão, social Banza, não é que é o nome? Escreve para mim, Heitor, tem pouco que eu não te vejo. Mas assim, se o CBD entrou como uma grande estrela, né? A mocinha nova da prateleira da farmácia que todo mundo vai se encantar, principalmente a branquitude brasileira, para poder desmistificar a conversa da maconha, né? CBD é legal, CBD é bom, CBD é positivo. Verdade, mas só CBD, ou só CBD sintético, ou só CBD de farmácia? De jeito nenhum. THC também é importante. Todo mundo aqui, a galerinha que está aí participando com a gente, uma grande parte sabe disso. Do efeito enturrado, do efeito cognitiva, que é o efeito que vai encontrar numa planta, num óleo full espectro, na flor, né? Na flor. Também é importante. A gente, inclusive, pensar em manejos. Isso aí é o Céu Banza. Banza. Mas, então, assim, a gente não tem que ter medo do THC e cair nessa conversa aí da Big Pharma de que bom é CBD e só o CBD. Não, tudo positivo. E a gente tem que fazer aproximação com a planta, com os extratos, com tudo que a gente pode explorar na cannabis, na maconha, se apropriar disso. E fazer uso de produtos sem agrotóxico, fazer uso de produto de planta que foi plantada com cuidado, que se deve ter com o manejo fitoterápico, né? Afinal de contas, as pessoas vão consumir isso, igual comeriam uma hortaliça, uma verdura, ela tem que ser feita dentro de padrões de cuidado, padrão de saúde. Legal. Ótimo, porque, assim, como eu vejo que a gente vai chegar na farmácia viva também, professor, nós vamos chegar ainda. E até essa planta estar novamente, né, socialmente aceita e no nosso meio, a gente convivendo, então o trabalho do psicólogo aí entra também, né, toda essa sensibilização, mobilização, sobretudo que você pontuou, né, a qualificação da informação, né? Lógico, cara. A gente escutou mentiras sobre maconha a vida inteira, cara. Quem nasceu depois de 1930 para cá, que pouca gente que nasceu em 1930 que está vivo ainda, né? Mas quem nasceu depois disso para cá, escutou essas baboseiras que a gente escutou de maconha a vida inteira, que queima neurônio, que é a porta de entrada de outras drogas, que
e produz psicose. Não é assim, né? Todas essas informações merecem qualificação, uma grande parte delas foi construída sob viés, e um viés conservador, proibicionista, higienista, sacou? Eugenista, que tem a ver com a história da psiquiatria brasileira, tem a ver com a história da apropriação, olha que barato isso, da apropriação discursiva sobre quem podia tratar, né? E como que era o bom tratamento. Esses usos da maconha, cara, essa fitoterapia, esse uso milenar, histórico, tradicional, né? Medicina popular, no caso brasileiro, e vários outros países, isso sofreu também uma torção do ponto de vista da narrativa, sabe assim? O discurso médico chegou e falou assim, olha, quem sabe o que pode fazer somos nós. Esse negócio de xamã, de boticário, de herbário, de benzedor, de curandeiro, isso aí não pode não. Quem sabe isso é médico, e só médico que pode falar o que pode usar, sobretudo se fizer a cabeça ou não, aí que não pode mesmo. Seria pensar numa autonomia do ponto de vista do uso de algum produto, mas uma automedicação, se quisermos chamar assim, no limite, e uma heteronomia que vem a partir do discurso médico, né? O médico é que sabe o que pode e tal. Então, um dos grandes babados, assim, um ponto super interessante da discussão da cannabis é resgatar um pouco disso, assim, que muda o paradigma do tratamento e da forma como o paciente se trata, porque uma vez transposta essa parte aqui da informação, essa parte do preconceito, desconstruiu o preconceito, conseguiu informar de maneira qualificada como é que esse paciente pode se sentir sob efeito de cannabis, o outro passo é o passo onde as pessoas se apropriam do seu tratamento de uma maneira incomum. O paciente vai entender mais do seu tratamento e vai ter autonomia e gestão do seu tratamento com cannabis, com maconha, de uma forma, às vezes, diferente da clínica médica habitual, sacou? Perfeito, perfeito. Aproveitando esse gancho aí, professor, uma pessoa pontuou a questão da ansiedade, né? Então, assim, é incrível porque, assim, como vem crescendo mesmo, assim, de 10 anos para cá, digamos, o índice, né, das queixas, dos sintomas de ansiedade e depressão. E o quão a cannabis pode estar junto nesse cuidado, nesse tratamento, né? Assim, como é que o senhor enxerga essa parte, né, da saúde mental, emocional, assim? Sim, a pergunta é legal. Certamente, realmente, depressão é a segunda maior causa de afastamento de trabalho, né, depressão maior. A Organização Mundial de Saúde reconhece a depressão. E a ansiedade também aumenta de uma maneira brutal na nossa contemporaneidade. A pandemia, né, e essas vivências, todas as mudanças que isso produziu nas nossas interações sociais, todas as mudanças que isso produziu na nossa forma de trabalho, de ser remunerado, de ser cobrado pelo trabalho. Tem gente que achou legal, né, fazer homework, mas às vezes fazendo homework ele trabalhava muito mais e sem se dar conta de que ele acabava trabalhando muito mais. Enfim, processos da saúde da humanidade, né, processos sanitários mundiais, mexendo muito com nossa subjetividade, com a nossa tranquilidade, enfim. Então, aumentou certamente muito o nível de ansiedade e de depressão na população como um todo. Curiosamente, nós vimos, por exemplo, né, no caso da pandemia, quando fez o Lockdown, obrigado. Lockdown, obrigado, isso. Quando fez o lockdown, no Canadá, por exemplo, as lojas de maconha não foram fechadas, né? Eram abertas no meio do caos, no meio da ansiedade, da angústia geral. Maconha no Canadá, que já tinha um mercado regulamentado, foi considerado um produto de primeira necessidade. Uau, os canadenses são liberais, os canadenses são modernos, os canadenses são vanguardistas do tratamento. Não, eles têm bom senso e juízo, e veem que como é que você vai fechar uma loja de maconha se as pessoas estavam pipocando de ansiedade e se deprimindo barbaramente naquele momento tão esdrúxulo. Eu também acho que achei, na verdade, sem, assim, partindo das linhas observacionais, sem um dado de pesquisa específico, mas eu acho verdadeiramente que muito maconheiro, né, e tal, muita gente faz meio se automedicando, entendeu? Tratando ansiedade, tratando depressão, né, melhorando a interação social, porque relaxa, de uma certa forma, estamos descobrindo agora, e isso está evidente, na verdade,
conhecimento ancestral que estava acumulado aí, que proibicionismo, que cerceamento, né, do uso do corpo, que é o que faz com que a lei de drogas seja inconstitucional, né? O Estado, bicho, não pode falar o que eu faço com o meu corpo da minha pele para dentro. Da pele para dentro, o Estado soberano sou eu. Eu é que sei o que eu vou fazer com a minha cabeça, com o meu corpo, né? Então, a maconha está refazendo, está fazendo a gente repensar uma série de coisas, promovendo um debate. Ele tem que ser mais pessoas que dentro, pressa, sendo preso em transação com maconha também tem pressa, porque afinal de contas é ridículo. Milionar alguém que tem uma transação com maconha. No Uruguai, em mês de abril, e, pô, fui numa plantação lá no Uruguai, um brasileiro investindo lá no Uruguai, plantando maconha, andei no meio das plantas, sacou? Fui num clube de cultivo lá no Uruguai, cara, junta lá 45 pessoas, pode ter 100 plantinhas lá, cultivado bonitinho, cara, gerando emprego de renda, sem problema com polícia, sem essa coisa insana. Maconha na farmácia, bicho, né? Fui lá na Brasa outro dia, tinha tudo lá. Aqui e ali eu tenho oportunidade em alguma associação. Na hora que você entra na plantação de maconha, a gente fica perplexo, porque a gente não consegue. Porque, afinal de contas, que é aquela planta cheirosa, gostosa, perfumada, aquele remédio, consegue derramar tanto sangue igual derrama no Brasil, o que é uma verdadeira sacanagem. Né? É aquela hora que você será que tem telefone aqui? Será que é dentro? Melhorou. Meu telefone. Vamos ver se dá certo. Esse aqui não é esse. Continua falhando ou não melhorou? Melhorou. Esse fone aqui também não ia dar certo. Mas o que eu queria dizer é foda. É foda assim, você está no meio de umas plantas, cara. Você vê a planta ali na sua frente, você interage com a planta e vê gente puxando cadeia, cara, porque tem transação com a maconha, é ridículo. Sim, perfeito, professor. Acredito que, assim, é a batalha de todos nós, né? Assim, todos nós estamos para essa liberação, essa regulamentação, legalização. E acredito que a planta, eu trabalho assim com um conceito que tem a ver com psicologia social, professor Anderson, que eu acredito assim, a planta vai trabalhar no sistema endocannabinoide. Por sua vez, o sistema endocannabinoide vai trabalhar a nossa homeostase, o equilíbrio do corpo. Então eu fico pensando, né, assim, no campo social, eu só posso crer que mais e mais pessoas usando, então vai existir uma maior homeostase social também, que perpassa por aí, pela lei, porque a opressão, né, essa opressão, e a gente está convivendo com uma coisa que não é verdadeira, né, assim, socialmente, a gente sabe que não é droga, a gente sabe que é um remédio, e que é feito ali digamos, essa lei não é para contra a planta nada, né? Então tudo isso recai num campo, sei lá, numa malha energética que, digamos, a gente tem uma sociedade que a turma toda usa, todo mundo está usando, os idosos já estão usando, as crianças, os necessitados, os doentes, então só posso crer que socialmente vai existir uma maior homeostase também, entendeu, professor? Para ajudar, sobretudo, na saúde mental mesmo, porque é gritante, digamos, o índice de ansiedade, o índice de depressão, né, que vem acometendo as pessoas, né? É isso. Sim, professor, pode falar. Eu estou de acordo contigo, assim, na verdade, as pessoas que estão inseridas nesse ecossistema da cannabis, eles percebem
alguns não gostam da palavra e tal, mas as pessoas têm noção da grande commodity que é maconha. Né? Outro dia eu estava lendo no link ali alguém comentando sobre cannabis, aí ele falou da produção de hemp na China. Valéria. Valéria está aí com a gente. Falou da produção no Canadá, mercado regulado no Canadá, falou da produção de bioplástico, tecido, carbono. Tá falhando. Falou da captura de carbono, falou dos benefícios para o solo, falou da celeridade do processo de uma planta de hemp, como é que ela rende mais do que o algodão. Você falou de uma homeostase nos sistemas, né? O uso da cannabis, homeostase. É uma tese, realmente. A gente sabe que quem está com o sistema endocannabinoide calibrado, normalmente está melhor, está mais satisfeito, está sorrindo, fazendo piada, está achando que está dormindo melhor. Está dormindo melhor, né? Está transando melhor, tá, enfim. Tá vivendo melhor aí, de todo modo, mais saudável, com o sistema imunológico mais, né, atuante. Não teve aquele papo na Covid lá, que os maconheiros não estavam pegando Covid? Sim. Era outra pesquisa, né? Era outra pesquisa interessante também para ver, levantar, quantificar, né? Qualificar. É um estudo, viu? Professor, me responda uma coisa, é uma dúvida minha também, assim. Se tem algum colega, algum companheiro fazendo um estudo nesse momento, assim, científico em alguma universidade? Rapaz, o professor teve aqui conosco no Congresso, o professor Paulo Moraes fez uma pesquisa pela Unifesp. Ele é... Ai, meu Deus, toda vez eu acho que ele está em Rondônia hoje. Mas ele fez pela Unifesp, orientado pelo professor Dartil. Ele fez uma pesquisa, fez na internet essa pesquisa na época, no doutoramento, ou pós-doutoramento dele, que na pesquisa dele ele encontrou que usuários funcionais de maconha, usuário funcional, que usa maconha, tá? E não é um usuário, vamos falar disfuncional, não é um usuário que fuma demasiadamente, mas também não é não usuário, né? Um cara que fuma maconha ali com uma dose, com moderação, com uma dose temperada de maconha, tendem a viver melhor do que as pessoas que não usam maconha de jeito. Tem menos estresse, tem mais qualidade de vida, tem mais... Eu já sabia disso. Sim, legal. O maconheiro tem essa sensação, né? O cara está mais tranquilo, está mais de boa, ele está mais tranquilo, está com o sistema endocannabinoide calibrado, sacou? Eu fico achando... Perfeito. Me recai, assim, dentro dessa lógica aí, de chegar nas universidades aqui, professor, para abrir essa discussão, né? Chamar um outro parceiro, mais uns 2 colegas psicólogos, para a gente... Aqui tem umas 4 faculdades, 5 faculdades no estado, né, de psicologia. Abrir essa discussão, porque realmente está bem virgem, sabe? Está bem... tem bons centros aqui, né? Tem bons cientistas, tal, nessas faculdades, tem, mas ainda bem virgem, né? Do ponto de vista da psicologia, a gente pode fazer igual o meu amigo Claudinei, que estava aí com a gente, eu não sei se ele continua aí, mas o Claudinei está lá em Sergipe, ele participou conosco aqui do Congresso aqui de Psicologia e Cannabis aqui em Minas, e levou uma proposta para o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe para abrir uma comissão que foi bem acolhida. Já tem outros conselhos, Brasília, Distrito Federal já tem, o Conselho Regional de Brasília já está começando a fazer uma comissão lá, um grupo de Claudinei está aí, ó, e-mail. Lá em Sergipe está começando, o Rio já tem uma conversa andando, em São Paulo já tem uma conversa andando. Então, assim, nas universidades, eu percebo que existem ambientes que são mais sensíveis, mais permeáveis, que acolhem melhor,
e tem ambientes que ainda vem acontecer essa aura do preconceito, essa coisa da desinformação. Tem gente que tem lugar que fica com dedos. O rapaz que entrou aí sabe o que eu estou falando. Eu já fui fritado num lugar aí, numa universidade, por conta de fazer ativismo, de fazer marcha da maconha. Né? Então, às vezes o ambiente universitário, se ele é mais progressista, ele acolhe. O que, inclusive, cara, do ponto de vista da estratégia, honestamente, se eu estivesse falando aqui, então, vamos dizer que tivesse um diretor de uma faculdade de psicologia escutando um papo desse, que está rolando aqui agora, e falar assim, você devia estar mais atento à realidade do mercado, já que você está procurando, preocupado com formação de psicólogo atualizado. Então, pensa em fazer uma grade, na sua grade, aí, para um curso de disciplina de cannabis, sobre o sistema endocannabinoide, põe aí, faz uma pós-graduação em cannabis para psicólogos aí, filhão, que você vai nadar de braçada. Sério mesmo, sério. Perfeito. Verdade. E aí eu fiquei aqui pensando como é que, né, você enxerga isso? Não tem psicologia e cannabis. A gente sabe que a psicologia ela, né, se desenvolve ali com práticas psicoterápicas diferentes, correntes, linhas de pensamento. Como é que seria isso? Elas, digamos, a cannabis, ela agregaria, ela entraria sem pedir licença em todas essas abordagens, digamos? Caraca, velho, que pergunta, aquela para espremer no canto mesmo, para ver quem que pega. Não, é uma prosa, professor, é uma prosa. Tô te sacaneando aqui. Mas não, olha, mas você é gestalterapeuta, é psicanalista? Pois é, vamos lá, vamos entrar por aí que fica interessante o que você está trazendo. Eu formei em 92, poxa. Então eu formei aqui em Minas, né? E aqui Lacan comia solto e desembolado. Tinha uma forte tendência do lacanismo, né? Do movimento lacaniano e tal, como tinha em São Paulo, no Rio, no sul do país e alguns estados do Nordeste. Então eu saí um lacaniano roxo. Tá? Eu saí aquele lacaniano. Meus Lacan estão porrada de Lacan ali. Mas, cara, depois de um tempo para cá, depois que eu fui dentro da psicanálise lacaniana, chamar-se-ia isso de analista cidadão. É aquele cara que vai para a linha de frente, né? Aquele cara que vai para as questões sociais, aquele ponto de interlocução que a gente, os Claudinei zoando, que a gente parte para a atuação no campo social, na tessitura social, né? Então, a manicomial, eu super participei, vivenciei isso, estava em construção, né? Eu falei, formei em 92, pô. Então, assim, depois da cannabis, hoje, eu sei vários recortes, isso que é interessante essa conversa. É um campo em construção. Então, assim, ela vai ser ainda. Mas depois que eu me com o assunto, a minha pegada, mas sou do campo da clínica, né, como paciente de saúde mental, vamos dizer assim, principalmente esse tipo de paciente, eu nessa pegada perceber que tem um bom terapeuta pode fazer em cima da fenomenologia psiquiátrica, né, em cima da identificação das funções psíquicas que podem ser alteradas, quais as funções, como elas seriam alteradas e como seria um bom manejo do psicólogo no suporte ao paciente e no cuidador a partir de orientações isso. Né? Então, esse é apenas um recorte, diferente daquele que você propôs lá atrás, assim. Então, será que a gente vai ter terapia psicodélica com cannabis? Eu, grupo, ou terapeuta com paciente, num local adequado, vai poder utilizar cannabis? Que sim, mas realmente precisa de toda uma reclassificação da cannabis, enquanto da maconha, como uma prática terapêutica, uma possibilidade de terapêutica. Né? E aí, claro que isso que você está falando faz todo sentido. Eu imagino que sim. Que haverá um momento, assim, psicodélicos, talvez até antes de criar, né? Mas, como eu disse, o Conselho Federal de Psicologia está criando um grupo de trabalho para encampar esse debate, para fazer um aprofundamento nessas questões. São vários campos, cara, muitos campos. Psicoeducação, educação para o uso de drogas, são vários recursos. Eu acho que aí, né, exatamente o ponto que eu estava dizendo aqui, eu continuo lacaniano,
não, eu fiquei cada vez menos lacaniano, menos psicanalista e mais maconhista. É como se isso mexeu muito com a minha prática clínica, e mexeu mesmo. Assim. Legal. Mas ainda eu queria, acho que tem mais interessante. Eu gostaria de falar de psicologia canábica, tá? Como tem uma psicologia negra ou uma psicologia PQIA+, tá? Uma psicologia que consegue atender um determinado segmento em função das suas especificidades. Eu gostaria de pensar nisso, mas isso assim, não é a minha vontade que faz isso acontecer, ou a vontade de alguém aqui ali, ou de um grupo de pessoas que inventa uma psicologia canábica. A psicologia canábica, se ela vier a receber esse nome, ela ocorrerá a partir do entendimento que o órgão que regula a nossa profissão tem de quais são os potenciais disso enquanto terapêutica, enquanto uma prática clínica, enquanto um método, enquanto uma técnica. Aí, quando tiver isso, se conseguirmos chegar a isso, aí provavelmente é uma psicologia canábica. Antes disso, a gente tem que ter todo um cuidado. É legal estar falando isso aqui também. Como eu sou conselheiro, sempre vejo questões denúncia, por causa de alguma prática que não é reconhecida pelo conselho. Era a minha próxima pergunta, professor. Então, pode falar. Não, mas faz a pergunta, vai. Deixa eu ver o que é isso, os cuidados que os psicólogos, terapeutas têm que ter aí nesse... Ótimo. Essa pergunta é legal mesmo, sabe por quê? Porque é o seguinte, nossa profissão é reconhecida, por isso que eu falei o negócio. Tem psicologia canábica? Posso falar assim, eu sou um psicólogo canábico? Não, meu velho. Não pode falar isso. Mas por que eu não posso falar isso? Eu sou psicólogo, sou formado em psicologia, estou fazendo uma prática com cannabis, orientando o paciente. Meu irmão, o conselho que regulamenta a sua profissão tem um artigo lá que fala assim, o psicólogo não pode exercer nenhuma prática que não seja reconhecida pelo seu conselho. Então, esta prática, objetivamente falando, ainda não foi reconhecida pelo nosso conselho. Então, meus amigos, meus queridos, meus amores, você não pode fazer uma publicidade em cima disso, que isso pode gerar uma denúncia ética. Para ter uma ideia, vou provocar para vocês verem como é que fizemos aqui o congresso de cannabis, legal pra caramba. Uma das mesas tinha um senhor chamado Pai Alex, iniciado em Jurema, uma planta, uma raiz, né? E foi falar dos ritos da Jurema, foi fazer uma intervenção lá no congresso e falar sobre essa prática. Fechou. Na hora, na página da internet, durante a transmissão, algumas pessoas assim, muito conservadoras, muito moralistas, interagiram como haters na conversa, entendeu? O cara ameaçando que fazia denúncia para o Conselho Federal de Psicologia. O cara ameaçando que... Aí vinha alguém, aí sarcasticamente falava assim, mas o Conselho Federal de Psicologia está apoiando esse evento aí, como é que é isso? Isso aqui não está entrando em conflito com a resolução 17, aquela que fala que não pode induzir crença religiosa, que você não pode induzir convicção política, né? Os caras vieram babando aquilo. E chegou realmente, fizeram uma denúncia lá no Conselho Federal de Psicologia sobre essa conversa, assim. E aí o Conselho Federal acaba, né, o regional se posicionar, ouvir do Conselho Regional se posicionar com isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha isso, fizemos um evento, um apoio bancado pelo Conselho Regional de Minas Gerais, apoiado por um psicólogo, né, que o Cannabis, apoiado pelo Conselho, o Cannabis organizar o evento, apoiado pelo Conselho Regional de São Paulo, e aparece hater, querendo denunciar um negócio, achando que existe ali uma infração ao código de ética. Nesse caso, nem era porque eles estavam achando que era uma prática ilegal, que é uma boa discussão, como eu vou deixar claro aqui para quem está ouvindo, em função da questão de um pai Alex, cara, de um pai de um cara, um xamã, entendeu? Um xamã de modelo religião, os caras foram lá apurrinhar por causa disso. Então, queridos, é importante ter um cuidado com isso mesmo, porque enquanto você não tem uma orientação clara, explícita, translúcida, está andando no fio da navalha. Você ainda está posto a uma denúncia ética. E se por acaso cair em algum regional, eu estou especulando aqui, tá? Mas se cair num regional onde existe imoralidade, muito preconceito, que por incrível que pareça também existe, cara, pode ter uma sanção mais desagradável, uma conotação mais desconfortável de ter que responder por ela, né? Sanção vai desde
uma advertência ali em loco, né? Pode ter uma advertência pública, pode ir pagamento de multa, pode ser suspensão de 30 dias, suspensão de 90 dias, ou simplesmente cassação do diploma. Nossa. Tá, com toda essa prosa aqui, professor Anderson, assim, o que me fica com mais clareza é que realmente é uma coisa que é construção. Nós estamos, no Brasil, nós estamos construindo, né, toda essa, digamos, esse alinhamento, né, essa aproximação da psicologia com a cannabis. Né? Ela já tem, como o senhor falou no início, ela já tem né, já é amigada, né? Porque é uma vocação, né? É uma vocação. A psicologia tem vocação com cannabis, né? Tem vocação. E assim, eu também, uma crítica minha a muitos psicólogos, assim, tem muito psicólogo maconheiro. Eu conheço muito psicólogo maconheiro, tá entendendo? Que estão lá ainda na gaveta, ainda estão lá no armário, sabe? Então, eu estou convidando... um aqui que saiu da gaveta. Eu estou convidando os colegas aos poucos para entender melhor o assunto, para se aproximar, sabe? Para chegar junto, assim, sabe? Que é mágico. A gente começa a estudar e vai curtindo, sabe? A provocação é necessária, Hilário. Fazer essa provocação, assim, no sentido de perceber quando a gente consegue pôr a cara, quando a gente põe o corpo, você vai numa marcha de maconha, você promove um debate público que põe a cara e se assume maconheiro, isso contribui para a desconstrução do estigma. Isso é super favorável, é super positivo. Isso, no meu caso, foi necessário. Agora, eu entendo também, meu velho, que eu não posso pôr uma faca no pescoço de todo mundo e falar assim, sai da gaveta. Porque existem situações, né? Tem pessoas que... Existem gente no lugar que ele está, do estado, da cidade, e se o cara pôr a boca no trombone e falar publicamente, sou maconheiro, fumo, me faz muito bem, ele pode sofrer um de revés, no sentido de evitação. Ei, Odara, querida, de sofrer algum tipo de retaliação, às vezes, da população. Porque psicólogo maconheiro, não podemos mentir, isso existe. Isso eu passei por um momento, né? Mas como eu já sou um senhor, eu tenho uma estrada, isso não me dói mais. Se alguém virar para mim e falar assim, psicólogo maconheiro, eu rio. Bato no peito e falo, maconheiro, não tenha vergonha. Venha para a marcha da maconha. Sim, sacou? Hoje eu me sinto à vontade para fazer isso. E acho que fazer. Apesar de você ter passado por um dilema ético, um dilema moral. Mas é melhor fazer do que não fazer. Mas, claro, passar o seu tempo. Informação, velho. Conseguir bem, bacana. Mostrar os casos clínicos. Aí não tem jeito. Sim, perfeito. Nós temos muito, né? Graças a Deus, assim, o campo científico, né, já há bastante tempo, 2017, 2018, já veio assim despontando como um dos objetos mais estudados no mundo. Isso aí é fato, né? Professor, e hoje, digamos, com essa expansão do associativismo, né, no Brasil, muitas associações, como a gente poderia atuar nas associações? Por exemplo, eu vou dar aqui um parêntese. Me chegou de que existe uma associação, se eu não me engano, foi Santa Cannabis. Isso já tem um tempo, não sei como está hoje. Mas que o paciente, primeiramente, ele passava pelo psicólogo, ele fazia uma triagem com o psicólogo. E o psicólogo já trabalhava toda ali, digamos, uma psicoeducação, todo um clareamento dessa terapêutica. A pessoa já ia para as novas consultas, digamos, e para o uso já com uma clareza, né? Na sua opinião, assim, como é que os psicólogos podem estar, de uma forma, né, atuando nessas associações? Essa é uma. Essa que você acabou de falar é uma, né? Hoje eu atuo numa associação, eu atuo na AMA-me, aqui em Minas Gerais, né?
Mas eu faço uma caralhada de coisa. Hoje eu não é nem atender paciente, hoje eu não atendo mais. Temos uma outra colega que a gente vinculou à associação e ela que está fazendo esse atendimento clínico. Até porque muitos desses atendimentos que têm surgido lá hoje são atendimentos para suporte psicológico, não especificamente um atendimento sobre dúvidas sobre a cannabis, que, de uma certa forma, entra um pouco nisso que você falou. Numa associação, por favor, sem nenhum demérito, as pessoas que estão nas associações, as pessoas que trabalham nas associações, nas mães que já ensinaram um tanto de gente a fazer um tanto de coisa na associação, por favor, né, que fique bem claro, aqui não se trata de se apossar de um território que está sendo construído, né? É importante deixar tudo isso claro, cara. Assim, sei que essas pessoas fazem acolhimentos, fazem muito bem, movem o mundo com essa pauta. Viu? As psicólogas podem fazer isso de maneira fantástica, né? Um bom acolhimento, uma boa anamnese feita por uma psicóloga que está treinada, uma psicóloga que treinada no sentido de saber fazer uma boa anamnese, né? Saber fazer um bom acolhimento, e treinado de saber o que ele pode orientar o paciente sobre cannabis, o que o paciente poderia esperar ou não sobre cannabis, desmistificar algum preconceito que esse paciente eventualmente tenha, ou esclarecer algum ponto ali que está tranquilo para o psicólogo explicar. Seria um lugar fantástico para o psicólogo, certamente. Na entrada, outro lugar. Vamos lá, vamos brincar de achar o psicólogo na associação. Isso aqui, é claro, eu só vou conseguir falar a partir de algumas impressões que eu tenho, né, pessoalmente, mas certamente vão haver outras. Mas vamos lá. Então, passou, né, no caso brasileiro, a gente tem que... O médico, né, que faz vamos chamar de ator principal no tratamento, vamos dizer assim. É ele, por causa da prescrição médica, que a gente consegue acessar o produto, seja ele um óleo, um extrato, uma flor, né, o que quer que seja de maconha. Então, mas o médico, normalmente, ele faz esse atendimento, um primeiro atendimento. Muitas vezes ele faz um segundo atendimento. Mas a gente sabe que a clínica médica é muito diferente da clínica da psicologia, né? O médico... e aí eu estou falando aqui com muita tranquilidade, isso não é uma provocação, isso é uma constatação. Médicos atendem o paciente uma vez por mês, um retorno, 2 retornos, né? Quem atende paciente toda semana, quem está com o paciente toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, dependendo do caso, do quadro, do momento, ou da relação que existe com esse paciente, se é o serviço, saúde pública, enfim. Tem mais de uma vez por semana, se encontra paciente, se conversa com o paciente. Então, nesse sentido, tem o senhor lugar também para a psicóloga, para o psicólogo, né? Para o psicólogo, e aí, cara, nesse suporte. Né? Inclusive, isso qualifica de uma maneira tal a ação do médico, porque o médico, quando for voltar para atender esse paciente, ele tem informação ali de evolução do quadro clínico a semana inteira. Né? Tem 3, 4 evoluções que foram feitas. O Claudinei está falando aí o tempo de atendimento, a diferença do tempo de atendimento. Vou nem explicar isso, Claudinei. Né? Então, assim, verdadeiramente, se você quiser pensar transdisciplinarmente, né, Claudinei, que a gente aprendeu a falar essa palavra, multidisciplinarmente, transdisciplinarmente, o psicólogo, velho, tem N lugares. Eu consegui recortar aqui brevemente 2, mas eu tenho certeza que tem mais. Tá, e ainda nem entrou na psicoterapia, né? Ainda tem a psicoterapia que pode ser feita também nas associações, né? Abrindo o campo aí, digamos, de trabalho para o psicólogo, né? Esse ponto aí, de novo, você que levantou a leve mais uma vez, né? Assim, o campo do acompanhamento psicológico, individualmente ou em grupo, aí sim, aproveitando os efeitos psicoativos, né? Sabendo dimensionar aquilo, como as microdosagens funcionam para psicodélicos e outras substâncias lá, fazendo um uso, também acredito que haja aí um potencial fantástico assim, de atuação. Mas eu tenho que falar a verdade, né? Eu gosto da verdade. Mas esse ponto especificamente, eu acho que ele ainda demora um pouco mais, sacou? Sim. Mas ele também é um ponto, ele é um ponto, claro que é um ponto. Professor, tem um grande pesquisador aqui no Ceará, um grande amigo, Mark Collins. Ele é um grande pesquisador do campo do DMT. E ele foi a uma vivência, certo? No Colorado, se não me engano, Nevada, chama cannabis psicodélica.
É um trabalho de dois professores, doutores lá da universidade, tem um livro, eu só sei que chama-se, não lembro o nome dos camaradas agora, mas é Cannabis Psicodélico. Ele fez essa vivência. E um camarada vivenciado aí, estudado nas medicinas da Jurema, nas medicinas do DMT, ayahuasca, daime, vegetal já, experimentou tudo e ele disse que foi uma das vivências mais incríveis da vida dele, foi essa, né, que eles trabalham com uma respiração, né, com psicólogos, são psicólogos. Então, isso ainda não chegou no Brasil, mas é um estudo bonito, né, assim, você vê um professor, pesquisador como Mark Collins, que ele não trabalha com THC, ele não trabalha com a plantinha, ele trabalha até com cogumelo, né, a psilocibina que tem lá uma cadeiazinha que é DMT, então ele pode ir até o cogumelo, mas ele, assim, depois disso, ele pôde ver melhor a planta, tá entendendo? Ele se curvou melhor a planta, amigo, irmão, maconheiro também, mas foi para os Estados Unidos para fazer essa vivência, ele tem um livro e tá aí para a gente experienciar, ainda vamos fazer esse estudo. Mas foi só um parênteses. Professor, estamos chegando ao fim aqui. Ia falar? Pode falar. Não, estou ouvindo o comentário do Natan Diogo aí. O Natan, você tem toda a razão, velho. Cuidado oncológico, cuidado paliativo, tá vendo? Assim, são várias coisas. Perfeito, Natan. Natan está fazendo a diferença aqui, professor. Né? A cura. Sim, o pessoal da cura lá lá sim. Jorge, Derek, os meninos. Eu tive uma galera lá, em João Pessoa. Eles não estiveram lá também? Sim, eles foram sim, eles estão com tudo. Professor Anderson, rapaz, uma gratidão medonha, como a gente diz aqui, viu? Uma gratidão medonha mesmo. Gostaria que você pontuasse aí o que você acha importante nessa relação, né, de como a psicologia pode se beneficiar. Um conselho aí para os irmãos, para as irmãs, psicólogas. Essa prosa verde eu vou tratar com carinho e vou deixar logo, de deixar ao vivo aí para a turma assistir, porque eu sei que vai ser importante daqui a um tempo também. Sim, eu vou fazer. A grande questão é fazer igual o amigo aí, Claudinei, está fazendo, igual outras psicólogas no Brasil estão fazendo, assim. Se aproprie informação qualificada, consiga sustentar o seu. Tá falhando o áudio. Eu estou tentando ver. Melhorou? Voltou? Como é que tá? Agora foi. Estou dizendo assim, se aproprie da informação, tente levar informação qualificada, que você se sinta seguro para fazer uma discussão técnica com um profissional de qualquer área, né, da saúde, da medicina, do direito, da fisioterapia, nutricionista, enfim. E saiba, cara, que a gente vai fazer toda a diferença. Quem chegou nessa conversa, eu acho que está fazendo uma luta bacana demais da conta, que vai deixar registrado na história o compromisso da psicologia com aqueles que sofrem, com as pessoas que precisam da garantia de direitos humanos, o compromisso da psicologia com o alívio dos sintomas e a melhora de qualidade de vida das pessoas. Se você consegue ter esse entendimento, consegue perceber isso com essa clareza, põe a cara, põe o corpo, faz movimentar, que nós não estamos mais sós. Já existe todo um movimento acontecendo no Brasil, e a gente pode, com os cuidados necessários para não se meter num imbróglio como a denúncia ética, como eu disse, mas a gente pode construir um campo, consolidar um campo. Puxa, a gente vai aprender muito e vai trabalhar muito feliz. Principalmente quem está nesse campo. Eu acho que vai trabalhar com aquilo que gosta, que é o meu caso hoje. Por isso que eu não tenho mais vergonha. Legal. O meu também, professor. Professor Anderson, muito agradecido, tudo de bom, muito prazer. Espero em breve aí me encontrar num espaço desse canábico aí,
Viu? Muito agradecido mesmo. Foi maravilhoso aqui, viu? Maravilha, cara. Estou à disposição, né? Parabéns aí, viu, pela jornada, pelo trabalho, viu? Bora lá. Pessoal que não viu aí, que entrou depois, ó, entra lá no site do CRP, tem uma contribuição lá que vocês conseguem acessar. Dá uma olhada lá, vamos ler, vamos divulgar essas coisas, vamos fazer barulho. A gente precisa de gente que faça barulho e fale por aqueles que não têm uma voz, sei lá, que não consegue falar isso com a propriedade que a gente tem, que pôr a cara, pôr o corpo e fazer com